Fala pessoal, beleza? Eu sou o Mauro, membro do Kraken Academy. Tô trazendo mais um vídeo hoje para vocês, nesse formato aí que a gente tá estreando, né? Que seria mais um formato de podcast aqui, um pouco mais de conversa. E a gente tá tentando trazer temas mais atuais pra gente levantar a discussão aqui, né? E trazer, e já antecipando, né? Que esse tema de hoje é meio polêmico, a gente não tem viés nenhum político, nem ideológico, nem religioso, nada. A nossa ideia aqui é apenas utilizar, né, essa situação que está ocorrendo, que é uma situação chata, na verdade, né, algo que a gente não deseja, né, não gostaria, mas infelizmente isso acontece. Tem acontecido ao longo da história, eu creio que não vai ser a última vez também, né, e é esse conflito que está tendo, essa guerra que está tendo entre Israel e o grupo Hamas lá, né. E então, aproveitando essa temática, no vídeo de hoje eu vou tratar aqui um pouquinho sobre algumas notícias que a gente acabou acompanhando, né, de utilização de ataques cibernéticos, né, cyberataques, nesse âmbito, né, nesse escopo que está desencadeando desse conflito lá. Então, continuando aqui, pessoal, eu trouxe algumas ideias aqui que eu andei pesquisando, andei acompanhando, né, nas notícias, no noticiário, sobre ataques, né, que estão ocorrendo lá, né, e principalmente a maioria, né, que eu vi que está acontecendo de ataques, claro que deve ter outros que não são divulgados, mas a maioria que eu consegui encontrar, eles tratam mais a respeito de DDoS, que é um tipo de ataque cibernético que eu vou explicar mais para frente. Mas o principal objetivo dele é causar transtornos, assim, tentando resumir bem a palavra, seria isso. Porque ele causa interrupções, causa instabilidade em serviços, em sites, em sistemas. Então, dando uma pesquisada rápida aqui, eu encontrei, né, que vários grupos, e aí com certeza tem atores envolvidos, né, nos próprios dois lados ali, né, tanto atores de Israel quanto atores do Hamas, que estão executando ataques cibernéticos, né, um contra o outro, né. Porém, a gente viu que muita gente se engaja, né, com a temática, né, engaja, escolhe um lado ali e acaba se envolvendo no conflito. Isso aqui foi que eu vi bastante. Então tem até um braço do Anonymous, né, que é um grupo famoso de hacktivista principalmente, né, que são aqueles antigamente os ativistas eles faziam protestos físicos, né? O cara ia lá pra frente da empresa, se amarrava numa árvore, fazia. O Greenpeace era muito famoso, né, por esses protestos. Hoje em dia, basicamente, eles viraram grupos hacktivistas. Então, eles utilizam protestos, por exemplo, uma pichação num site, que é um tipo de ataque, né, que a gente invade um site, um domínio de uma empresa, de uma corporação, enfim, e faz uma pichação. Então, deixa uma mensagem pejorativa ou alguma coisa que tentando denegrir a imagem, né, daquela organização. Então, a gente viu isso muito, e isso está acontecendo, né, nesse momento lá, nesse conflito. Então, muitos grupos, tanto de um lado quanto de outro, eles se engajaram nessa causa e estão promovendo esses ataques. Então, fazendo uma pesquisa, assim, eu encontrei ataques em sites de banco, e vocês tentam imaginar o transtorno. Hoje em dia, a gente praticamente não se usa mais dinheiro físico, eu creio que isso seja no mundo todo, né? Utilizar cartões para pagamento, meios de transferências, sacar dinheiro também. E quando um sistema bancário lá ou um site começa a sofrer um ataque DDoS, que seria uma negação de serviço, então a essência do ataque seriam muitas requisições enviadas num curto espaço de tempo, causando uma indisponibilidade ou uma instabilidade, ou até mesmo derrubando um serviço, um sistema. Então, quando isso acontece, vocês imaginem, por exemplo, um sistema de banco que alguém precisa acessar, a população precisa acessar, e ele está indisponível porque está sofrendo um DDoS. Então, hoje em dia basicamente a nossa vida é organizada no meio digital, digamos assim. A gente paga contas, faz compras, e aí imaginem vocês um país lá que está sofrendo em vários sistemas, vários serviços seus que são online, sofrendo um ataque DDoS lá. Vai causar uma indisponibilidade, vai causar um transtorno, vai trazer um prejuízo lá para a população. E isso é o que está acontecendo, né? Eu encontrei também uma matéria que falava que o sistema de energia elétrica, de controle de energia elétrica, né, que foi através de um site, foi escalando um grupo hacker. E aí a gente não pode também acreditar muito, né, que o pessoal que executa essas ações, os grupos, até mesmo grupos criminosos, né, nessa área de cyberataques, eles contam um pouco de vantagem, né? Porque até o simples fato de assumir a autoria de um ataque, mesmo ele não tendo sucesso, mas espalhando a notícia que ele teve sucesso, isso já causa um transtorno, né? Já gera uma instabilidade, uma suspeita. Pensem num sistema bancário. Se alguém começar a espalhar uma notícia falsa ali que efetuou um ataque, que conseguiu comprometer contas, dados pessoais, o próprio receio da população indo lá, transferindo dinheiro, sacando dinheiro daquele banco, já vai trazer um transtorno, já vai gerar um transtorno. Então, essa é a essência, né, desse ataque. Ele gera mais caos e traz um prejuízo, né? Inevitavelmente ele traz um prejuízo. Então teve ataques em sistemas
governamentais, ataques em bancos, nesse sistema de controle de energia elétrica também. Então, tudo isso visando, né? Isso eu vejo também no ponto de vista assim que isso causa mais um atraso, assim, um prejuízo não tão físico, né? Mas ele causa um atraso no país ali, porque alguém vai ter que estar preocupado quanto a isso. Claro que organizações grandes, né, tem um sistema de defesa contra isso, então quem pensando assim em nível mais parrudo de defesa, a empresa, lá, a organização, o país, o sistema que está no ar, ele vai ter um nível de defesa que vai ter um sistema capaz de detectar um tipo de ataque, né? Porque é um ataque automatizado, ele começa a receber várias requisições, podem ser de diferentes endereços, eu já vou explicar isso mais pra frente, mas ele fica bem caracterizado que é um ataque, né? Porque é uma enxurrada de requisições num curto espaço de tempo, então é possível até bloquear essas conexões ou começar a analisar e tratar essa requisição, e isso já vai reduzir bastante, né, o risco, né, e o prejuízo que um ataque desses vai trazer. Então, até deixei mais um print aqui de uma matéria, né? Que hackers entram na guerra, né? Nesse quesito ali, Palestina e Israel. E isso é bem nesse sentido, assim, de grupos, organizações, estão tomando um partido, né? E estão entrando, tentando atacar, né? Prejudicar o outro lado, né? Que seria o vilão da história, né? Segundo eles. E aí, o que é o ataque DDoS, né? Ele pode ser... Tem o DOS, né? E o DDoS. O DOS é o ataque de negação de serviço, seria Denial of Service. Então, só que o que caracteriza ele é que ele é feito através de um host, uma máquina, um atacante. E o DDoS é um ataque de negação de serviço distribuído, que se chama. Ou seja, ele tem várias máquinas, vários hosts, vários vetores de ataque executando o ataque em um ponto só. Isso causa um estrago muito maior, são uma enxurrada de requisições. E isso também é algo que eu já comentei nos vídeos, né? Pra gente, usuário comum, às vezes a gente tá com a nossa máquina ali e pensa que não tem nada a perder, mas talvez eu tenha uma maquinazinha que tem tem um hardwarezinho mais ou menos ali que pode ser utilizado por um caso desses, né? Que seria criar uma botnet, que seria essa rede com vários zumbis ali dentro, vários bots que são utilizados para executar um tipo de ataque desses, ou até mesmo para minerar criptomoedas, né? Isso antigamente, eu não vou recordar o nome do ataque, mas tem um... Foi acho que não me engano, na época do Monero, que o Monero tava bombando essa criptomoeda. Tinha um malware que ele instalava na sua máquina e ele fechava todas as portas e todas as conexões. Ele funcionava como se fosse um antivírus, só que ele ficava utilizando a sua máquina como um zumbi, como um bot, para minerar a criptomoeda. Então o cara que desenvolveu esse trem lá, ele ficou milionário na época e executando um ataque, mas acabava que era um ataque e uma defesa ao mesmo tempo, que ele acabava protegendo a sua máquina, mas ela ficava refém, né, daquele atacante lá que utilizou ele para instalar na sua máquina. Então, o DDoS seria esse ataque distribuído. Existe na Deep Web N anúncios que a gente pode comprar, alugar uma botnet para executar um ataque. E isso ocorre muito, né? Até no meio empresarial, assim, corporativo. Uma empresa quer derrubar Por exemplo, imaginem que eu tenho um e-commerce, tem o meu inimigo lá, meu principal concorrente tem um e-commerce também. Se eu contratar uma botnet aqui, começar a atacar o e-commerce dele e causar instabilidade, e as pessoas forem lá acessar aquele site e não tiverem conseguido fazer compra, automaticamente, se eu jogar anúncios meu, vai acabar caindo no meu. Então isso, no meio empresarial, isso ocorre também. E a gente viu isso aqui no Brasil, até antecipando aqui, se não me engano foi nas eleições de 2020, né, aquele sistema online de justificativa de votos, o aplicativo. Até eu fiquei tentando o dia inteiro justificar, não consegui. E isso foi, depois pesquisando eu vi, né, que o site lá, o sistema do TSL, estava sofrendo um ataque de DDoS durante o dia. Então foi uma enxurrada, se não me engano eu tenho até aqui, acho que foram 400 e poucas mil requisições por minuto, assim, era um absurdo de requisições, ou por segundo, era muita coisa. E o sistema deles lá, o servidor, não conseguiu tratar tudo isso e, pum, causou indisponibilidade e tirou do ar o serviço. Então, vocês observem que é efetivo e isso acaba trazendo um prejuízo, um transtorno. Então, essa aqui é a diferença, né? DOS seria um ataque único, ou vindo de um vetor só, e DDoS é um ataque mais concentrado, distribuído, que utiliza-se de uma botnet e isso traz um prejuízo grande. Aqui eu deixei um exemplozinho de uma botnet, né? Então, são vários computadorzinhos ligados. Por exemplo, pode ser computador ou pode ser máquinas virtuais criadas dentro de um computador, mais de uma máquina criada enviando essas requisições. Isso tudo vai caracterizar esse fato da botnet, né? E como eu falei, né, existe até uma bem famosa que é a Mirai,
e eles alugam uma botnet e eles utilizam roteadores domésticos, esses que a gente tem na nossa casa, D-Link, TP-Link, esses originais que vêm, principalmente porque existe uma vulnerabilidade muito grande, né, que seria de a segurança de senha. Geralmente, né, antigamente, principalmente antigamente, né, os roteadores ali, eles vinham com usuário padrão admin e sem senha, ou senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou senha admin, usuário admin. Então, essa Mirai, eles se especializaram nisso, eles tomavam o controle desses dispositivos. Então, no próprio Shodan, né, que é um site que a gente pode utilizar para varrer, escanear, a gente consegue escanear e filtrar por AP routers, ou esses access points, ou esses roteadores que estão na internet. E esse roteador nosso doméstico, né, que é o que traz a internet para nossa casa, ele tá de cara para a internet. Então ele pode ser escaneado e ele pode ser tentado quebrar a senha dele, e com isso o atacante lá tem o controle dele. Então essa Mirai, se não me engano, eles tinham coisas assim de 100, 200 mil roteadores sob o controle deles. Então imaginem todos esses roteadores, ou eu pegar esse roteador e direcionar todo o tráfego interno que está na rede dele para o meu alvo. Isso vai causar um prejuízo absurdo lá, vai ser requisições, milhares de requisições, isso vai causar a indisponibilidade, né, e derrubar o serviço. E aí, que nem eu tinha comentado já ali, né, a questão do TSE. Então, chegou a 30 gigabits por segundo o tráfego. Imaginem esse tráfego todo para ser tratado. Então, e isso a gente está falando do TSE, que tem uma infra considerável, parruda, assim, digamos, de servidores e de CPD. Agora, imaginem uma empresa pequena, que é a grande maioria do Brasil, que são médias e pequenas empresas, e tem um sistema que foi lá e alocou na nuvem um hardware, criou, levantou o seu serviço, botou o seu e-commerce no ar, ou tem lá um serviço que está disponibilizado no ar, que está utilizando, e ele começa a sofrer um ataque de DDoS nesse nível, nesse patamar. Vai cair certo, não tem erro, assim, até porque o processamento da máquina, quando começa a tratar muitas requisições, ele vai aumentar, vai chegar num ponto que vai topar isso, e vai esquentar e vai acabar desligando, né? Então aqui também é mais um dado aqui, ou seja, ele tinha 436 mil conexões por segundo. Isso ficou entre uma janela pequena aqui, mas isso causa uma instabilidade que ninguém mais conseguia acessar, né? O sistema lá, o site. E pessoal, para finalizar, esse vídeo aqui era um videozinho mais curto aí, só pra gente trazer essa temática, né? E tentar trazer, né, discussão até que ponto, né, a gente vai começar a enxergar essa parte, esses ataques, essas ações cibernéticas nas guerras modernas que estão se desenrolando. Isso está acontecendo, aconteceu também na Ucrânia e Rússia ali. E eu tô até com um tema aqui que eu quero trazer, que é o uso da IA nessa parte de ações cibernéticas, de guerra cibernética, de ataques cibernéticos. Mas eu queria começar a deixar já umas dicas aqui, né, na sequência aqui pra gente finalizar. Eu vou deixar uma dicasinha de filme pra quem gosta da área, né? É um filme que, esse Invasores, né, o sistema está salvo. Ele tem aquela temática hollywoodiana, né? Porque ele tem uma historinha por trás, tem uma reviravolta, é legal, né? Tem essa partezinha, não vou dar spoiler aqui, mas também ele traz essa ideia, a gente consegue enxergar algumas fases de um ataque hacker. Por exemplo, a gente vai conseguir enxergar aqui a parte de OSINT, de levantar informações, a parte de engenharia social é legal, é um exemplo bom aqui. Eu até estava assistindo ontem a última temporada do Lupin, que saiu no Netflix, e é interessante, porque ali ele trabalha totalmente com engenharia social, né? Ele, assim, ó, quando a gente já tem um pouco de conhecimento, a gente estuda a área, a gente começa a observar como que ele faz para as pessoas fazerem o que ele quer. Ele vai lá e demonstra uma autoridade, ele utiliza-se de dados, de informações que ele levantou, né? E aí é a OSINT, e com isso ele consegue fazer com que as pessoas façam o que ele quer. E isso é uma coisa até que fala nesse filme, né? Que o ser humano ele é ingênuo por natureza e ele evita conflitos. Então, quando a gente estressa a pessoa, né, o nosso alvo lá, que eu estou praticando uma engenharia social, estresso ele e eleva a um nível de conflito, principalmente quando a pessoa se sentir ameaçada, às vezes na questão do cargo dela, da função que ela está desempenhando, ela vai se sentir acuada e ela vai acabar cooperando lá com o atacante. Então fica a dica aí, pessoal, para quem quiser assistir, é um filmezinho legal. E queria agradecer, pessoal, que a gente bateu aí 2.000 inscritos no canal. Era uma meta aí que tava mais pra frente aí, mas a gente conseguiu alcançar ela. E a gente tá aqui, é uma caminhada longa, mas a gente vai continuar trazendo conteúdo, tentando desenvolver, né, melhorar a cibersegurança aqui no país. E para quem tá querendo entrar nessa carreira aí de cibersegurança, de pentester, a gente vai estar trazendo novidades aí em novembro aí, tá quase batendo a porta, a gente vai trazer umas novidades boas aí, pessoal. Então, mais uma vez, quem curtiu, deixa um like aí no canal para ajudar a gente, puder compartilhar, seguir, ativar o sininho para ficar de olho nas notificações. A gente tá nesse formato aí de tentando trazer 3 vídeos por semana, a gente tá tirando do papel
Um outro projeto nosso aí que é trazer umas entrevistas aqui no podcast pra gente trazer, né, mais essa área, o que o mercado de trabalho está procurando, o que as empresas estão procurando, o pessoal que está entrando no mercado, a questão de certificações também, a gente está batendo em cima disso, a gente vai estar trazendo. Então, pessoal, quem gostou, deixa um like aí no canal e puder estar ajudando a gente agradece. E dicas, comentários, sugestões, deixa nos comentários aí que a gente vai estar atendendo à medida do possível. Valeu, pessoal, até a próxima.